3h36, como anunciamos anteriormente, estamos recebendo nos estúdios da 98,5 a delegada de Santa Maria de Itibá, Polícia Civil, Fernanda Prado, o tenente Cabral da Polícia Militar aqui de Santa Maria de Itibá, que hoje, em operação conjunta, apreenderam drogas, prendeu diversas pessoas e apreendeu também uma arma. Boa tarde, tenente. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. É um prazer recebê-los. Obrigada. Mais uma vez aqui para prestar esclarecimentos e trazer informações para a população de Santa Maria de Itibá. Essa operação se deu em que horário hoje? Era uma investigação conjunta feita há muito tempo? Então, na verdade, o que motivou os pedidos de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foi um latrocínio tentado que ocorreu em outubro do ano passado, seguido de um roubo consumado. Então, a gente obteve a informação de que 2 indivíduos tinham tentado, na verdade, eles consumaram o roubo e tentaram matar uma vítima, e em seguida roubaram um carro. E a gente conseguiu identificar um deles, e ele passou a ser o alvo da nossa investigação para que a gente conseguisse, posteriormente, identificar esse segundo indivíduo. Então, foi feito um pedido de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão para esse indivíduo. E a gente também tinha informação de que ele estava traficando lá em Caramuru. E aí, o que motivou também esse pedido de mandado de busca e apreensão. Por e aí, trás teve um disso tudo, resultado as positivo. drogas, né? Isso. Uhum. E a partir daí, qual a importância das denúncias? Foram feitas denúncias anônimas? Com relação ao tráfico de drogas, sim, né? A identificação do indivíduo acerca dos crimes patrimoniais se deu pelas próprias vítimas, porém, com base nas denúncias, nos registros de ocorrência que a gente já tinha formulados pelo canal de denúncia anônima, a gente também tinha informação de que ele estava traficando. Então, isso foi importante para que isso embasasse também o nosso pedido de mandado de busca e apreensão e conseguisse uma decisão judicial favorável para cumprimento desses mandados. Foram mais de 3 meses de investigação. Isso. E dentro dessa investigação, o que mais se descobriu? Além, porque ele era o alvo, né? Uhum. Mas o que veio junto com isso? Bom, a partir é importante lembrar também que além das denúncias anônimas, Marcinete, a gente teve uma reunião com a comunidade, né, no final do ano passado, com a comunidade de Caramuru. Uhum. E essa questão da segurança ali foi muito bem pontuada pela população, né? A partir daí nós fizemos, né, tanto eu quanto a doutora Fernanda, fizemos uma orientação, né, todo um esclarecimento com relação a como se fazer uma boa denúncia, que não basta apenas denunciar, né? Tem que nos trazer fatos, né, e elementos que consigam fazer com que nós cheguemos a algum lugar, né? E a partir dessas demandas, né, o 81 começou a chegar mais informações. Agora, outras coisas importantes que a gente tirou ali a partir dessa operação é desarticular, né? Porque ali realmente, não é um tráfico de drogas isolado, né? Existe toda uma organização criminosa ali por trás daqueles atos ali que não praticam apenas tráfico, mas furto, roubo, latrocínio, que é um dos crimes mais graves que a gente tem no Código Penal hoje, né, que é você matar simplesmente para subtrair um bem, né, e também um outro homicídio que teve, né, doutora, lá em Caramuru mesmo. Que também ligado a essas pessoas? Também ligado a esse grupo, né, pelo que, né, as investigações aí nos mostram. Então, isso faz também com que a investigação evolua, né? Sim. A gente consiga também levar elementos, né, levar pontos concretos ali para que o judiciário também consiga uma condenação, né? Porque se não trabalhar ali com a questão da inteligência, né, que a Polícia Civil faz muito bem, que muitas vezes conectar, né, pontos, às vezes tem prisões que a Polícia Militar faz, né, prisões isoladas, mas que a Polícia Civil consegue juntar esses fatos e mostrar que ali realmente existe uma organização criminosa com papéis muito bem definidos, né, com divisões, né, de tarefas, e isso também vai aumentar a pena desse indivíduo, fazer com que ele fique mais tempo preso e a segurança para a comunidade de Caramuru também. A delegada chegou há menos de um ano, provavelmente um ano. Quando chegou, logo um foragido, né, que também traficava aqui em Santa Maria de Itibá, foi preso
e depois outras prisões nesse sentido, ou só agora com mais uma organização criminosa? Não, nós tivemos outras operações que nós fizemos, né? Infelizmente, hoje com a demanda que as polícias, né, têm, né, e aliado a um efetivo reduzido, a gente não consegue dar a devida publicidade a isso, né? Mas nós temos feito assim, muitas operações, inclusive em Caramuru, foram feitas outras operações com apreensão de drogas, às vezes apenas a droga, né? Às vezes a droga em um indivíduo, muitas vezes menores que acabam não ficando presos, né? Inclusive um menor a alvo dessa operação de hoje está foragido já, porque foi preso anteriormente, liberado. Porém, a gente tem que ter em mente que a população tem que ajudar o trabalho policial, né? Passar informação, e além de passar informação, a gente vê que o tráfico de drogas ali, ele tem uma demanda, né, pela droga, né? O que faz com que o tráfico ocorra. O que leva essa região, que é considerada interior de Santa Maria de Itibá, a ter essa demanda toda aí? Porque não é a primeira vez, né? Não, e muito se fala ali da localidade. Inclusive, realizamos algumas prisões lá no ano passado, e a gente percebe que a gente prende um grupo, outro grupo se instala, né? E muitas Por que vezes escolher aquela localidade? Acho que a posição geográfica, né, tem favorece. diversos fatores ali. O primeiro que eu pontuaria é a ausência da Polícia Militar, né? E consequentemente também da Polícia Civil. Eu falo a Polícia Militar porque tem essa presença mais ostensiva, né? Que faz com que a gente tenha um dos elementos do crime, né? Que é a falta de um guardião, né? E a gente sempre usa um policiamento orientado ali pela questão científica, né? A gente tem hoje a questão do triângulo do crime, né? Que são elementos... Como? Triângulo do crime, que são os elementos que levam a pessoa a cometer um crime, né? Um fato criminoso. Entre eles está a ausência do guardião, que seria as polícias, né? Mas pode ser também um vigilante. É o indivíduo motivado, que hoje a gente tem nós temos muitos, né? Indivíduos motivados, e vítimas em potencial, que nesse caso é a própria sociedade, que está ali desguarnecida de um policiamento, né? Isso veio primeiro porque nosso efetivo está defasado, né? Em quase 30% de defasagem a nível estadual, né? Também, né, uma alta demanda ali da população pela questão da droga, porque a gente não sabe explicar as questões pessoais envolvidas, né? Mas a gente sabe que os números do tráfico e de consumo têm aumentado muito, e a posição geográfica ali, né? A gente sabe que muita gente usa esses materiais para permanecer acordado, às vezes para trabalhar mais, ou muitas vezes pelo próprio vício. Ou às vezes começa assim, né, e depois se torna um vício. Mas o que a gente percebe, Marcinete, que é importante falar para a população também, é que, em que pese, né, esteja em discussão a questão de legalização ou não, a gente percebe que isso acaba sendo a porta de entrada para crimes maiores, né? A pessoa comete crimes pequenos, como posse e uso de droga, não se vê punida por aquele crime, não se vê repreendida, e ela acaba migrando para crimes maiores, principalmente quando ela já começa a ter o efeito do vício, né? Que faz com que a pessoa perca ali o poder de tomada de decisão, né? Às vezes perde trabalho, perde família, perde tudo e fica sem saída, acaba indo para o mundo do crime. Então, é um dos fatores que faz com que exista aquela demanda ali naquela região. Quantas pessoas foram presas hoje? Hoje foram presas 2 pessoas em flagrante. A gente tinha um mandado de prisão preventiva para um dos alvos, e além de tudo ele foi preso em flagrante porque estava na posse de droga. E a operação abriu também para uma outra pessoa que não era alvo, mas que estava junto com esse indivíduo na mesma residência, na posse de droga e de arma de fogo. Então a gente teve 2 conduzidos, e a gente conduziu também um menor de idade para esclarecimentos acerca do crime de homicídio que ocorreu também lá no Caramuru, que ainda está sob fase de investigação. No total 4, então? 3. Isso. Existiam outros alvos, porém eles não foram localizados. Provavelmente eles migram muito, né? São pessoas que muitas vezes vêm de outros estados, às vezes inicialmente até para trabalhar, mas depois acaba se envolvendo na questão do crime. Muitos deles com passagem nos seus estados de origem, né? E Santa Maria, a gente sabe, pelo crescimento econômico, a gente tem um fluxo
muito grande, né? Uma população flutuante muito grande. Então, muita gente entrando e saindo, muita gente que vem para trabalhar, acabam ficando aí marginalizados, né? Outro fator importante também que é a questão dos bolsões que a gente tem econômicos no nosso município, né? Caramuru é um grande centro econômico, Garrafão é um grande centro econômico, Rio Posmoso, né? Alto Santa Maria. Então são locais fora da sede municipal, fora do centro, mas que também existe uma movimentação econômica muito grande, pessoas com poder aquisitivo, e isso atrai também, não só a parte positiva que é pessoas que fazem negócios, mas também os criminosos, né? O tenente falou, né, que haviam outros alvos. Essa operação conjunta, ela acaba inibindo esses, por exemplo, as pessoas que agiam ali, eles dão tempo ou migram para outro lugar? Olha, o que eu percebo, doutor, se a senhora me permite, o que eu percebo é que a gente acaba fazendo um controle muito bom. Por quê? Primeiro que a gente gera um prejuízo para aquela organização, né? E a gente acaba desarticulando ela. Há um tempo atrás, só para citar como exemplo, também de forma conjunta a gente fez uma operação em Rio Posmoso, né? Tinha um grupo que estava traficando no centro de Rio Posmoso. E já chegava ao ponto de ameaçar transeuntes, né? De pessoas para tirar capacete, parar com o veículo. Nossa. Então, já estava sem controle, né? Fizemos a operação, prendemos diversos integrantes, eles continuam presos até onde eu tenho ciência, porém, né, na semana seguinte já estava acontecendo tráfico de novo, mas ele já tinha ido lá para um morro mais distante e de forma mais discreta. A gente continuou trabalhando para perder também aquele grupo. Então, se a gente não faz esse tipo de operação, se a população não nos ajuda com a denúncia, eles vão crescer economicamente, eles vão se armar, o grupo vai ficar maior, daqui a pouco está entrando em guerra com outro grupo, que a gente não tem apenas um grupo aqui. Geralmente já é um tráfico que possui algumas ligações com facções da Grande Vitória. Hoje as facções é quem detém, né, o que a gente chama de contato da droga, né, que é a pessoa que consegue trazer essa droga de outros estados, porém ela só passa para quem eles permitem. Então geralmente quem vende aqui no interior é porque tem um aval da facção lá embaixo. Eles não deixam, inclusive eles mandam até executar quem acaba vendendo sem o aval deles. Então, para evitar esse tipo de guerra que afeta a população, é que essas operações conjuntas são importantes. Sim. Quanto de droga foi apreendido? Eu tenho aqui também. A gente apreendeu 131 buchas de maconha, 919 pinos de cocaína, 155 gramas de cocaína, 515 pedras de crack. E aí algumas porções menorzinhas de crack, fora o revólver e R$500 em espécie. Tivemos também uma motocicleta com restrição de furto e roubo, que demonstra que realmente esse grupo anda também praticando outros crimes, né? Esses furtos de moto que a gente tem visto na região. Teve o furto do veículo, que foi até aqui indo para Recreio, né? Que também foi um veículo recuperado na época, e o reconhecimento das pessoas que estavam no local, do indivíduo que foi alvo desse mandado hoje, de prisão, foi muito importante, né? Outras abordagens, né? Esse trabalho de rotina que a polícia faz, conseguiu qualificar o indivíduo, a partir do reconhecimento da vítima, conseguiu chegar, né, e chegar ao nome, porque ele era de outro estado, a gente tinha poucos dados sobre ele, né? Então a gente tem essa dificuldade também. E, por falar em vigilância, e as câmeras de monitoramento na saída e entrada da cidade? Tem surtido efeito igual esses aí de veículos com restrição? Hoje, conectada ao sistema estadual, a gente tem apenas uma câmera, que é uma câmera que fica em São Luís, né? Porém, nós temos outras, salvo engano, 3 ou 4 câmeras que foram aquisições municipais, porém elas ainda estão em processo de interligação com a rede estadual, né, para que isso chegue de forma instantânea para a gente. Mas o fato é que apenas uma câmera, aquela de São Luís, tem semana que a gente chegou a recuperar 6 veículos na restrição de furto. Ou veículos clonados, né? Hoje o cerco ele consegue identificar quando um veículo passa, um veículo com a mesma placa está passando aqui, e, por exemplo, na Grande Vitória, num tempo de intervalo, né, que não seja compatível. Então ele consegue trazer um alerta de possível clonagem. A partir de contato com o proprietário, a gente consegue identificar qual veículo que é verdadeiro, se é o daqui, se é o de Vitória. Isso também a gente está conseguindo também recuperar muitos veículos clonados, que nada mais são do que veículos, produtos de furto ou roubo, que são adulterados, né, para parecerem veículos
veículos lícitos. É o que a gente sempre diz, né? Principalmente quando você vem aqui à nossa emissora, se tá barato demais, desconfie, né? Exatamente. Exatamente. Não existe, como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Se tem algum benefício ali, pode saber que tem alguma coisa errada. Um benefício muito grande, né? A partir do momento que você adquire um produto desses, você acaba sendo conivente, né, com o crime. Tanto conivente quanto você está incorrendo no crime. O veículo clonado, ele possui adulteração de chassi, de placa. Isso é um crime previsto aí no artigo 311 do Código Penal, de conduzir veículo com sinal adulterado. Antigamente só era penalizado, né, quem adulterava de fato esses sinais. Sim. Hoje basta a própria condução do veículo para estar incorrendo num crime aí que tem uma pena considerável. Então fica alerta, né, para a nossa população. Além dessa operação de hoje, outras operações querem relatar para a nossa população? Tem bastante tempo que o tenente não vem, principalmente a delegada. Bom, antes de falar sobre outras operações, eu queria ressaltar esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo, né, Polícia Militar e Polícia Civil. Isso está sendo feito já há algum tempo, né, com a vinda do delegado, Dr. Christian, que é o chefe da regional. Né, isso teve continuidade com a vinda da doutora Fernanda, então as instituições têm conversado muito, têm trocado muitas informações, e a gente percebe que isso tem dinamizado o trabalho, né? Sim. Tem melhorado tanto o trabalho da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A Polícia Civil fala pra gente o que às vezes a gente está cometendo de erro que a gente pode melhorar e vice-versa, então isso vai melhorando o trabalho das polícias, né, para prestar um bom trabalho para a comunidade. Só para citar, no passado, né, já que você perguntou a questão das operações, nós tivemos desarticulações de quadrilhas ali da Vila Nova, Vila Jetibá, de São Luís, uma quadrilha aqui no centro que estava aliciando menores ali na Escola Graça Aranha, que estava gerando um clamor muito grande dos pais, estava aliciando menores para vender droga na porta da escola. Então, graças ao trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, a gente conseguiu chegar nesses grupos. Alguns deles estão presos ainda, né? Outros ali respondendo em liberdade, mas pelo menos a gente conseguiu acabar com esse tráfico que estava na porta do colégio. Então foram operações assim, muito importantes e que, conforme eu falei, vai reduzindo, né, a expressividade desses grupos, diminuindo o poder bélico, o poder financeiro deles também, porque é prejuízo que eles... E um outro ponto importante que a gente tem que ter em mente aqui é que quando a gente faz uma operação desse tipo, a gente tem que pensar nos efeitos colaterais também, porque geralmente o criminoso que ele toma um prejuízo, né, com relação à droga, ele vai ter que pagar aquilo para o chefe da facção, né? Então muitas vezes eles vão fazer o quê? Roubar moto, roubar veículo, cometer outros crimes para pagar aquela dívida, né? Então muitas vezes isso vem aliado com reforço do policiamento naquela área, né? Hoje mesmo, né, eu já desloquei algumas equipes da Polícia Militar para estar em Caramuru. Inclusive hoje parece que às 16 horas o prefeito municipal vai estar fazendo uma reunião com a comunidade em Caramuru, vai tratar do tema segurança também. Nós não podemos estar presentes, mas eu tenho uma guarnição lá que está na região também. E de tempos em tempos nós fazemos essas reuniões, né, doutora, conforme, né, a disponibilidade, porque nós temos também demandas internas, né, administrativas, demandas de gestão da própria instituição, mas sempre que possível a gente tenta estar em campo, estar somando nas ruas para poder estar melhorando a questão da segurança. A doutora Fernanda, eu vejo que da mesma forma, sempre presente nas operações. Você falou da questão da rua. Ano passado era até agosto, né? Ia ter contava com mais policiais, né? E aí, houve? Nós tivemos, sim, a chegada de 17 policiais, porém não em Santa Maria. Na 8ª companhia... Sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Na 8ª companhia nós tivemos a recepção desses 17 militares recém-formados. Na verdade, 15 recém-formados e 3 militares, né? Essa companhia atende quantos municípios mesmo? Nós atendemos 6 municípios, né? Santa Maria, Santa Teresa, São Roque, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu. Então é uma área muito grande. Nós também já temos tratativas, né, do nosso comandante, o comandante da 8ª Companhia, Major Sônia Marcos, com o comando geral e o comando geral com o próprio governo do estado, para a gente ou transformar ou alçar essa companhia para o status de batalhão, que a gente recebe naturalmente mais efetivo, e aqui em vez de ser um destacamento a gente vai ter uma companhia aqui, né, ligada a esse batalhão,
Com isso é mais efetivo, né? São mais modalidades de policiamento. Como tínhamos antigamente o GAO, né? O GAO, exatamente. Hoje, o problema da Polícia Militar, apesar de a gente ter um efetivo um pouco maior que a Polícia Civil, é que a gente tem que trabalhar 24 horas para atender o serviço de urgência e emergência que chega 190. Então, apesar de ter um efetivo um pouco maior que a Polícia Civil, a gente tem essa demanda muito grande. A gente está aí com a média de 12, 13 ocorrências por dia. Algumas ocorrências dessas demoram 4, 5, 6 horas para serem elucidadas, né? Só um outro ponto. A questão do batalhão que eu falei, também tem uma outra linha que é desmembrar a companhia. Em Santa Maria seria uma companhia independente, receberia, tem até um terreno doado pela prefeitura, né? Existe um projeto pronto já, então existe também essa possibilidade de Santa Maria receber uma companhia independente, que aí ficaria com 2 municípios, ficaria melhor a distribuição do policiamento também. Com certeza. Delegada? O que o Cabral está falando, realmente a nossa atuação conjunta é muito importante. Eu falo assim que eu gosto de fazer operação com a Polícia Militar, porque é a polícia que está na rua, é a polícia que conhece. Então, assim, apesar da polícia de sermos polícias, o trabalho é diferente. Então, eu não conheço a realidade da Polícia Militar e a Polícia Militar não conhece a realidade da Polícia Civil. E a gente consegue complementar. O que um não conhece, o outro complementa e vice-versa. Então, por isso que eu sempre priorizo essa atuação conjunta. Mando mensagem pro Cabral: preciso cumprir, você tem policial. Eu sempre tá disponível ali para auxiliar a Polícia Civil e a gente também, né, auxiliar a PM. Então, essa atuação conjunta é muito importante e só traz benefícios para a comunidade. Infelizmente, a gente não tem mesmo pernas para acompanhar toda a criminalidade que ocorre aqui no município. É um município grande que precisa de um reforço policial. E a polícia, agora falando da Polícia Civil, a gente está aguardando um concurso público que já faz ali Acho que eu ouvi falar semana passada, né? Um tempo, então a gente está na expectativa, né, que agora venham mais policiais aí, mas é algo que precisa urgentemente de realmente ser trabalhado. Real, né? E assim, é uma coisa que foge da nossa alçada, não tem como então a gente trabalha com o que tem, e acredito que a gente está fazendo um trabalho muito bom aqui em Santa Maria, e sempre aliado realmente às informações da comunidade, sempre passar informação o mais precisa possível. Então não adianta falar, fulano tá traficando no Caramuru, precisa saber com que carro, em que local aproximado. E o 81 é muito importante porque o anonimato é garantido, né? Então, as pessoas incentivar a população mesmo a fazer essas denúncias com o maior número de informações possíveis, para que a gente consiga atuar a partir dessas informações, fazer um levantamento e aí sim fazer os pedidos de mandado de prisão, busca e apreensão e auxiliar ali a polícia nesse combate ao crime. Parabéns pelo trabalho de vocês, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado, boa tarde.